João capítulo 5, do verso 1 ao 9, o texto nos diz assim: Algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para a festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, um tanque que em aramaico é chamado Betesda, tendo 5 entradas em volta. Ali costumava ficar grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam um movimento nas águas. De vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estavam ali era paralítico, fazia 38 anos. Quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: Você quer ser curado? Disse o paralítico: Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. E então Jesus lhe disse: Levante-se, pegue a sua maca e ande. E imediatamente o homem ficou curado, pegou a sua maca e começou a andar. E isto aconteceu num dia de sábado. Esse texto vem nos retratar o comportamento de pelo menos 3 tipos de pessoas que estavam envolvidos nesta história. A primeira delas, trata-se de um homem necessitado, um homem enfermo. A Bíblia diz que ele era paralítico. Estava num lugar onde pessoas também que se encontravam enfermas ficavam ali aguardando algo sobrenatural acontecer, no sentido de o agitar de umas águas, eram consideradas águas terapêuticas, e este agitar das águas acontecia quando um anjo descia até aquele tanque. As pessoas criam que a primeira pessoa a entrar nas águas quando elas eram agitadas, ela saía curada de qualquer tipo de enfermidade. A Bíblia narra esse texto, ela não dá respaldo a esse texto, porque ela conta realmente o que as pessoas acreditavam. E Jesus entra nesse cenário, ele vai ao encontro de pessoas necessitadas, porque ele sabia que naquele lugar havia pessoas necessitadas. E ele então, no meio daquela multidão, ele escolhe um homem necessitado, que a Bíblia diz que era um paralítico, que estava ali há 38 anos, sofrendo, esperando algo acontecer. O agitar das águas, o aparecimento de um anjo, que alguém naquele momento o ajudasse para que ele pudesse ser o primeiro a entrar nas águas, porque somente o primeiro que entrasse nas águas aqui era curado. Então estava muito difícil para aquele homem vencer todas essas dificuldades. O tanque de Betesda, e a palavra Betesda em hebraico e aramaico tem o significado de casa de misericórdia. O tanque de Betesda era cheio, era muito concorrido. E Jesus foi até ali. E nós vamos entender por que Jesus chegou naquele lugar. E quando ele chega, ele manifesta o seu poder e a sua graça sobre a vida daquele homem. Mas há um terceiro tipo de pessoas que estavam envolvidas nessa história. Se tratam dos judeus. E quando a Bíblia fala dos judeus, ela se refere a uma casta de pessoas religiosas, chamados de escribas, chamados de fariseus, e talvez alguns sacerdotes também naquele tempo. Os sacerdotes eram quem intercediam, prestavam sacrifícios no templo. Os escribas eram aqueles que conheciam a Bíblia, capa a capa, eles faziam cópias dos textos sagrados. E os fariseus eram aquelas pessoas que cumpriam a lei, conheciam a lei desde criança e procuravam cumpri-la ao pé da letra. Embora, cumprindo-se a lei ao pé da letra, não significa que você vai viver a lei dentro do seu coração. Esse foi o grande problema dos fariseus e que Jesus os confrontou. Eles precisavam viver a lei no sentido real da lei. Viver a lei baseado no amor e não no interesse próprio. Viver a lei de Deus de forma que a lei pudesse reaproximá-los do Senhor. Nesse contexto, então, nós encontramos um homem necessitado, como muitas vezes nós encontramos ainda hoje, pessoas necessitadas, pessoas carentes,
E as nossas necessidades mudam, variam de endereço, de pessoa para pessoa, mas todos nós temos alguma necessidade na nossa vida. Então, um homem necessitado, Jesus que vem para suprir as suas necessidades, e um grupo de pessoas religiosas que não participaram da vida daquele homem, mas que chegaram até ele depois que o milagre que Jesus havia feito, mas com interesse não em Jesus, não no milagre, não em ver a manifestação do poder de Deus, nem de compreender, mas de perseguir Jesus. O que nós podemos aprender nesse texto? A necessidade estava presente na vida daquele homem, o amor estava presente na vida de Jesus e o ódio estava presente na vida dos religiosos. Nós temos vivido dias em que a religião tem sido um agente fomentador de ódio no coração das pessoas, não é assim? Em vez da religião religar as pessoas a Deus, e a maneira que nós temos de nos religar, de nos aproximar do Senhor é pelo amor, muitas pessoas têm usado da religião justamente de uma forma contrária a essa, uma religião que produz ódio nos seus corações, que produz intolerância religiosa, e a intolerância religiosa leva a outros tipos de intolerância. A ponto de nós vermos nas estatísticas que um dos maiores motivos que tem levado casais a se separarem, a se divorciarem, é justamente a falta do equilíbrio religioso. Muitas pessoas têm se separado por divergências religiosas. E quando nós olhamos para esse texto, nós vemos que aqueles homens religiosos daquele tempo estavam vivendo uma religião diferente da religião que Jesus pregava. Jesus pregava a religião do amor. Aqueles homens pregavam a religião do ódio, da perseguição e da intolerância. Nós precisamos olhar esse texto e aprendermos como nós devemos ou não reagir diante das bênçãos de Deus. Até porque aquele homem, quando recebeu a bênção do Senhor, ele reagiu de uma maneira. Aqueles judeus que souberam do acontecido reagiram de uma outra maneira. No contexto desse milagre de Jesus no tanque de Betesda, nós podemos perceber, irmãos, que as atitudes daquele homem que precisava da cura foi uma atitude que muitas vezes é aquela que nós tomamos hoje, mas não é aquela que Jesus esperava perceber e receber de nós. Antes de Jesus chegar até aquele homem, ele era mais um entre a multidão. Estava ali tão necessitado de cura quanto todos os outros, o texto nos revela isso. Mas quando Jesus chegou até ele e perguntou: você quer ser curado? Naquele momento, ele responde de uma forma diferenciada. Ele não diz nem que sim, nem que não, mas a maneira como ele respondeu a Jesus dava a entender que de fato ele queria ser curado. Até mesmo porque se ele estava naquele tanque, ele estava em busca da cura. Todos que estavam ali queriam um resultado na sua vida. Ele respondeu: Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto eu estou tentando entrar, um outro chega antes de mim. Então o que nós percebemos, irmãos? A resposta daquele homem só serviu para demonstrar que ele estava com a sua fé presa a um paradigma diferente, e um paradigma que era errado. Hoje nós estamos ainda, muitas vezes, com a nossa fé presa a um paradigma diferente, a um paradigma que muitas vezes nos leva a errar nos nossos caminhos, nos nossos objetivos. Isso não é algo tão estranho a nós. Basta nós percebermos que aquele homem tinha um objetivo, só que o caminho que ele estava querendo alcançar o seu objetivo nunca o levaria a tal. E de repente Jesus chega até ele. E quando Jesus chega àquele homem, Jesus faz uma pergunta que parece ser redundante, porque quem estava ali queria ser curado. Jesus pergunta: você quer ser curado? Mas a resposta daquele homem nos leva a compreender que o que Jesus queria é levá-lo a uma reflexão. E reflexão essa que fez com que ele
saísse do paradigma errado e encontrasse um paradigma correto. Por quê? Ele estava preso a uma cura que viria a partir de um anjo, a partir de um agitar das águas, a partir de pessoas em quem ele confiava que pudessem levá-lo até as águas de maneira eficaz, para que ele fosse o primeiro a entrar ali. As pessoas fracassaram, nunca conseguiram levar. Aliás, o texto nem disse se aquelas pessoas estavam ali ou não. As águas não curaram aquele homem, e nem tampouco o anjo apareceu na sua vida. Aliás, nós olhamos na carta aos Colossenses, o apóstolo Paulo combatendo esse tipo de expectativa no coração das pessoas. Era comum naquele tempo de Jesus, depois dos apóstolos, o culto aos anjos. Na carta aos Colossenses, o apóstolo Paulo fala que isso é um pecado. Nós não podemos colocar as nossas expectativas nos anjos. A nossa expectativa tem que estar em Deus, em Cristo Jesus. Os anjos existem e eles estão aí para nos servir, mas eles estão amando de Deus. A Bíblia fala: aos seus anjos dará ordem a nosso favor. Quem dará a ordem? Nosso Senhor Deus. Então, aquele paradigma que aquele homem depositava a sua fé era um paradigma errado. E de repente chega diante dele quem? O Filho de Deus, Jesus. Ele pergunta: tu queres ser curado? Ele não esperava pelo Filho de Deus, ele não conhecia Jesus. Mas de uma certa forma ele queria ser curado. E Jesus o curou. Jesus disse: levanta-te, toma o teu leito e anda. Olha que coisa linda. Jesus foi objetivo. Reto e objetivo como ele sempre é nas nossas vidas ainda hoje. Isso nos faz pensar, irmãos, que a cada instante na nossa vida, nós precisamos ter a convicção de quem Jesus é, do que Jesus pode fazer, de que não há limites para o Senhor agir. Há 38 anos aquele homem estava preso num paradigma errado, e de repente Jesus se apresenta a ele, o próprio Filho de Deus. Quando Jesus disse para ele: levanta-te, eu fico imaginando a dificuldade que aquele homem teria. Ele não, durante muitos anos ele esperou pelas águas. Jesus disse: levanta-te. Ele não esperava que alguém chegasse e dissesse: levanta-te. Então ele venceu uma inércia, porque o texto diz que ele se levantou. Jesus disse para ele: toma o teu leito. Ele venceu outra inércia, ele tomou o seu leito e andou, como Jesus falou para ele andar. Ele se dirigiu, ele saiu daquele lugar. E ele saiu, e as pessoas viram que ele saiu transformado, que ele saiu mudado dali. Irmãos, não há uma outra forma de nós sairmos quando nós estamos ou estivemos na presença do Senhor, se não for uma forma transformada. E quando Jesus nos transforma, ele nos transforma para uma maneira, para uma forma melhor. Amém? Aquele homem saiu curado, recebeu uma bênção que ele esperava há 38 anos, simplesmente porque ele ouviu uma palavra de ordem do Senhor. Ele, de uma certa forma, confiou naquele momento, naquela palavra. Ele se esforçou. Mas, depois que o milagre aconteceu, aquele homem reagiu de uma forma decepcionante. O texto diz que ele não procurou saber quem era Jesus. E isso demonstra que ele teve um certo desprezo pelo Senhor. Quando os judeus depois o procuraram e perguntaram para ele: quem foi que te curou? Ele falou assim: eu não sei. Ele não sabia quem era Jesus. E nem tampouco procurou saber. Ao contrário dos outros milagres em que Jesus manifestou o seu poder sobre a vida das pessoas e elas creram nele como Filho de Deus e o adoraram, demonstrando gratidão no coração, aquele homem, irmãos, não adorou o Senhor. Ele pegou a bênção e tocou a sua vida, se esquecendo do Deus da bênção, do Deus que o abençoou. Não é assim que acontece muitas vezes conosco? E essa palavra nos leva a refletir se nós temos sido ou não ingratos com o Senhor. Da mesma forma que aquele homem demonstrou ingratidão no seu coração, demonstrou falta de reconhecimento, queridos.
Todas as pessoas que se prostraram diante de Jesus depois de um milagre, foi porque elas reconheceram que Jesus era o Filho de Deus. Reconheceram que Jesus era o Filho de Deus. Aquele homem não reconheceu. Ele não viu em Jesus a pessoa do Filho de Deus. Diferente de Bartimeu, por exemplo, o cego. Estava no caminho onde Jesus estava passando. E ele, quando soube que era Jesus, ele gritou: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Primeiro ele reconheceu que Jesus era filho de Davi. Ele reconheceu que Jesus era o Messias. Segundo, ele reconheceu que havia poder em Jesus, quando ele pediu pela misericórdia de Jesus. Aquele homem não teve nenhum reconhecimento, nem por Jesus, nem pelo que Jesus fez na sua vida. E o pior, irmãos, quando os judeus foram perguntar a ele quem que tinha mandado ele levantar, pegar o seu leito e caminhar, ele não sabia na primeira instância, mas depois ele se encontrou com Jesus no templo, diz o texto, e naquele momento que ele se encontrou com Jesus, Jesus olhou para ele e falou assim: vês que estás curado? Vês que estás curado? Tome cuidado para não pecar novamente, para que nenhum outro mal te aconteça. Olha que palavra reveladora que Jesus deu para aquele homem. Foi o perdão de Jesus sobre os seus pecados que trouxe a cura para a vida dele. E aí ele soube então quem era Jesus. E sabe o que ele fez, irmãos? Ele correu para falar com os judeus que fora Jesus, o Nazareno, quem o havia curado. E aqueles homens então passaram a perseguir Jesus. E perseguir Jesus com o objetivo de matá-lo. Então ele denunciou, ele não se preocupou com Jesus. Agora, quais foram as atitudes dos judeus? Os judeus, diante daquele milagre, eles não se preocuparam com a pessoa que recebeu a cura. Eles não se preocuparam em estudar o milagre, nem saber por que o milagre tinha acontecido. Eles tão somente se preocuparam com o fato daquele homem ter saído andando com o seu leito no dia de sábado, e isso era algo que a lei proibia. Eles não viram a necessidade daquele homem, porque antes também não viram um homem necessitado. Preste atenção, porque existe uma diferença nesses dois aspectos. Com certeza os judeus sabiam que dentro da casa de misericórdia, ou seja, aquele tanque de Betesda, estava cheio de pessoas portadoras de necessidades, que tinham urgência sobre suas vidas. Alguns estavam na iminência de morte, outros estavam ali sofrendo. E eu te pergunto, algum judeu estava lá? Algum homem responsável por ser um exemplo dentro da religião judaica estava naquele lugar, naquela casa de misericórdia, vendo as pessoas necessitadas? Não, eles não estavam lá. Mas Jesus entrou naquele lugar. Aqueles homens não se preocuparam com as necessidades das pessoas. Esse é um segundo nível. Quando nós vamos até as pessoas e nos relacionamos com elas, nós começamos a compreender quais são as suas necessidades. Muitas pessoas aqui da igreja têm participado de um movimento social e que saem à noite pela cidade com a Kombi distribuindo quentinha, distribuindo às vezes cobertores no tempo de frio. E a gente começa a procurar os necessitados. A gente sabe que eles existem, que eles estão por aí. E aqui em Campos existem alguns pontos que nós já sabemos que vamos encontrá-los. Mas se nós não sairmos das nossas casas, nós não vamos encontrar essas pessoas. Nós sabemos que elas existem, mas nós precisamos ir até elas. Agora, somente quando nós chegamos e abordamos essas pessoas, e ouvimos essas pessoas, conversamos com elas, é que nós começamos a saber e a conhecer quais são as suas necessidades. Quais são as suas necessidades? Os judeus não estavam lá, nem tampouco se aproximaram das pessoas para saber quais eram as suas necessidades. Percebam, irmãos, que aquilo que a religião precisa fazer na nossa vida
ela não estava fazendo na vida daqueles que representavam a religião naquele tempo. Jesus foi até lá, de uma certa forma, para dar exemplo. Jesus foi até lá, de uma certa forma, para ensiná-los. Se vocês querem se aproximar de Deus, se aproximem das pessoas, se aproximem dos carentes, se aproximem dos necessitados. Conheçam as suas necessidades e façam alguma coisa para abençoá-los, para melhorar as suas vidas. Foi isso que Jesus fez por aquele homem. É isso que Jesus está disposto a fazer até hoje, irmãos, por nós. Seja qual for o tipo de necessidade que esteja hoje dentro do nosso coração. Seja uma necessidade física, como era a necessidade daquele paralítico. Seja uma necessidade emocional, como é a necessidade de muitas pessoas que estão sofrendo por traumas. Traumas, às vezes, que têm carregado desde a infância. Seja uma necessidade espiritual, que é a principal, a necessidade de salvação, de perdão de pecados, de reconciliação com Deus, de certeza de um caminho para uma vida eterna nos céus com o Senhor. Mesmo Jesus que agiu lá, Ele está aqui hoje, Ele está disposto a agir nas nossas vidas. A mesma pergunta que Jesus fez lá para aquele paralítico, queres ser curado? Jesus está pronto, está fazendo hoje a nós, queres ser curado? Agora nós precisamos responder, irmãos. E para respondermos essa pergunta do Senhor, nós precisamos analisar o nosso ser. Nós precisamos dizer uma coisa, pelo menos. Nós carecemos do perdão do Senhor. Essa é uma necessidade comum a todos nós. Todos nós carecemos do perdão de Deus, que só pode chegar a nós por meio do seu Filho Jesus. Os judeus, escribas, fariseus, eles eram pessoas insensíveis, porque não estavam ali interessados em ver as necessidades do ser humano. Os judeus, escribas e fariseus eram pessoas indiferentes aos pobres e necessitados e chegavam a ser negligentes no aspecto da religião que eles defendiam e professavam. Eles viram aquele homem curado, carregando o seu leito. Sabe qual foi a atitude deles? Não procuraram saber para glorificar quem tinha feito aquele milagre. Eles procuraram saber quem tinha mandado ele andar com seu leito no dia de sábado para o castigar, para o perseguir, para aplicar a lei sobre ele. Essa pessoa era Jesus. Se nós olharmos no verso 9, no verso 10 desse texto, diz que imediatamente o homem ficou curado após a palavra de ordem de Jesus. Então ele pegou a maca e começou a andar. Isso aconteceu num dia de sábado. O texto faz questão de registrar esse dia exatamente em que aconteceu o milagre. Justamente por quê? Porque foi essa a pegada que os judeus tiveram para condenar Jesus. O texto diz, e por esta razão, porque isso aconteceu no dia de sábado, os judeus disseram ao homem que havia sido curado, hoje é sábado, não lhe é permitido carregar a maca. Veja que insensibilidade, irmãos. Eles estavam diante de uma cura que Jesus havia ministrado sobre um homem que já era conhecido naquela cidade, estava ali há 38 anos. Eles não procuraram saber quem era para dar glórias a Deus pela vida daquela pessoa. Não se permitiram nem conhecer o poder de Jesus. Eles queriam aplicar a lei. Olha que visão distorcida da religião. Muitas vezes nós perdemos tempo, irmãos, com religiosidade que não vão nos fazer crescer. Atitudes religiosas tão somente sem a presença do Deus da religião não vão nos fazer crescer. Nós precisamos crescer. Precisamos desenvolver a nossa fé. Aqueles homens valorizaram mais a lei da religião do que o milagre que Jesus fez. Eles não ficaram felizes com aquela bênção que o homem necessitado tinha recebido, mas eles ficaram simplesmente preocupados em aplicar a lei sobre a vida daquele homem, porque ele tinha sido curado no dia de sábado e estava levando o seu leito, a sua maca para casa.
Então no verso 12 diz que eles perguntaram: quem é esse homem que lhe mandou pegar a maca e andar? A pergunta que eles fizeram ao homem é que demonstra qual era a intenção dos seus corações. Se o texto dissesse que eles perguntaram: quem te curou? Nós iríamos compreender que eles estavam interessados em saber quem foi a pessoa que Deus usou para levar cura para aquele homem. Mas quando o texto nos mostra que ele perguntou: quem foi que te mandou andar com esse leito no dia de sábado? Nós compreendemos que eles não deram a mínima para a cura nem para o milagre, mas eles estavam interessados em manter o aspecto religioso de maneira intocável. Eles estavam preocupados, como Jesus já havia mostrado antes, estavam preocupados com a fachada, com o seu estereótipo. Não estavam nem aí para o seu interior, para o seu crescimento espiritual. Queridos, essa palavra nos confronta com relação à maneira como nós temos vivido hoje o nosso relacionamento com Deus. Se nós estamos presos a ritos religiosos, a rótulos denominacionais, nós estamos agindo como aqueles judeus, presos ao aspecto negativo da religião, que nós chamamos de religiosidade. Mas se nós estivermos preocupados em nos relacionar com Deus, crescendo, conhecendo mais ao Senhor, desenvolvendo a nossa fé, o nosso espírito, aí nós estaremos tratando da nossa espiritualidade. E é isso que é o fruto da verdadeira religião, aquela que Jesus veio nos ensinar. Então nós vemos que o que aqueles homens queriam fazer dentro da sua visão religiosa era justamente encontrar um defeito, uma falha em Jesus. Perceba, irmãos, o que Jesus tinha para dar era o amor. E o que a religião colocava na vida daqueles homens era o ódio. Nós precisamos vigiar o nosso coração para que não haja nenhuma raiz de ódio nem de rancor. Porque onde habita o ódio e o rancor, não há como habitar o amor. Não é procurando o refúgio dentro de uma religião que nós vamos encontrar isso, não. Porque se fosse assim, aqueles homens estariam cheios de amor. E ao contrário disso, seus corações estavam cheios de ódio. Nós precisamos buscar em Jesus, no nosso relacionamento com Jesus. É nele que nós vamos encontrar os exemplos e os valores do amor que nos fazem crescer verdadeiramente e que nos reaproximam de fato do nosso Deus Todo-Poderoso. Agora, queridos, se nós olharmos para as atitudes de Jesus, nós vamos perceber que de fato existem muito no nosso Deus em que nós devemos nos espelhar. Existem muitas coisas, muitos valores que nós precisamos aprender e desenvolver na nossa vida. O primeiro deles, Jesus precisava entrar naquele tanque chamado Betesda, mas ele quis entrar ali. Ele podia esperar que as pessoas fossem até ele. Ele podia se colocar num patamar, como quem diz: vocês estão aí esperando a solução para a vida de vocês, num paradigma errado. Venham a mim, que eu vou curar vocês. Mas pensem comigo, o que leva uma pessoa a ir em busca de alguém que nem me quer conhecer, e manifestar o seu poder, a sua bondade, o seu amor, sem pedir nada em troca? Jesus tinha uma missão, irmãos. E Jesus deixou um legado. Todo legado é para ser seguido. Nós precisamos fazer como Jesus. Precisamos ir até os necessitados, sim. Precisamos conhecer as suas necessidades. E precisamos nos disponibilizar, nos oferecer para abençoar as suas vidas. Até porque, irmãos, é quando nós abençoamos que nós somos mais abençoados pelo Senhor. Então Jesus vai até a casa de misericórdia, nome do tanque Betesda, e o que ele faz ali? Libera a sua misericórdia, libera a sua graça.
Não há como ter misericórdia de alguém sem conhecer a sua dor. A palavra misericórdia vem de miseris e cardia, ou cordes. Significa você sofrer com o seu coração a miséria do outro. Como que você vai ter misericórdia de alguém se você não sabe o que ele está sofrendo? Então Jesus se aproximou. Jesus não esperou que o problema chegasse até ele. Ele foi até a pessoa que tinha um problema. Querido, Jesus faz isso ainda hoje na nossa vida. Agora o que nós precisamos fazer é abrir o nosso coração e dizermos: Senhor, eu sou carente da sua graça, eu sou carente da sua misericórdia, eu sou carente do seu perdão, eu preciso do seu amor para a minha vida. Temos que ser humildes? Temos. Mas a Bíblia declara que é a humildade que faz com que a graça de Deus seja derramada sobre nós. Deus rejeita os soberbos, mas concede graça aos humildes. Jesus, então, ele enxergou o ser humano necessitado. Jesus viu a sua necessidade, então Jesus teve sensibilidade. Tal como Jesus, então nós precisamos agir assim. Jesus curou aquele enfermo sem lhe pedir nada em troca. Jesus não cobrou que aquele homem o seguisse, que aquele homem se fizesse um discípulo dele. Jesus não cobrou que ele entrasse para a sua religião. Jesus simplesmente o amou. Jesus simplesmente o amou. É o que nós precisamos fazer: amar as pessoas, independentemente de suas religiões, independentemente de suas classes sociais. E paz, meus irmãos, mas às vezes esse amor está faltando até mesmo dentro da mesma casa. Está faltando compreensão entre as pessoas da mesma família. As pessoas não querem se ouvir, não querem ouvir o outro. E quando nós não queremos ouvir o outro, como nós vamos saber as necessidades do outro? Como, irmãos? Como que Deus vai nos abençoar para nós abençoarmos os outros, se não há como a bênção sair de nós e chegar na vida do nosso próximo, porque nós não nos aproximamos dele? Agora eu acho lindo que no verso 17, quando foi inquirido pelos judeus, Jesus disse assim: olha, o meu pai trabalha até agora e eu também. Numa versão mais nova, o texto diz: meu pai continua trabalhando até hoje e eu também estou trabalhando. O que Jesus está declarando aqui é que a atitude de quem ama é trabalhar por aquele que é amado. Uma pessoa egoísta não consegue amar. Uma pessoa egoísta não consegue sentir o verdadeiro amor. E nós precisamos aprender com Jesus a termos esse coração cheio de graça, cheio de generosidade. Irmãos, no verso 20, Jesus diz: o Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que faz. Sim, para a admiração de vocês, Jesus conclui dizendo para os judeus: Ele lhe mostrará obras ainda maiores do que estas que vocês estão vendo. Jesus termina o confronto com aqueles homens religiosos, prometendo a eles que eles ainda veriam maiores bênçãos acontecendo diante deles. Olha que Jesus maravilhoso, irmãos. Diante de tanta insensibilidade dos judeus, diante de tanta ingratidão daqueles homens, diante de tanta perseguição, porque os judeus já estavam perseguindo Jesus para o matar, Jesus ainda lança promessas sobre a vida deles. Só Jesus para fazer isso. E eu quero dizer para os irmãos, promessas de obras ainda maiores do que aquelas que foram feitas por Jesus no passado, Ele está disposto a fazer ainda hoje nas nossas vidas. Que tipo de obras, irmãos, a igreja do Senhor Jesus hoje está precisando? Que tipo de obras você está precisando ver Jesus fazer dentro de você, dentro do seu coração, no seu jeito de ser? Talvez você esteja precisando que Jesus quebre o seu orgulho, até porque o orgulho é impedimento para todas as outras bênçãos chegarem até você.
Será que você está precisando que Jesus quebre algum tipo de maldição sobre a tua vida? Saiba que a palavra de Deus nos diz que Jesus levou sobre si as nossas dores, levou sobre si as nossas maldições lá na cruz. Basta nós crermos num sacrifício remidor, ou seja, num sacrifício que nos dá liberdade. Que tipo de obra a mais você precisa ver Jesus fazendo na sua vida? Talvez você precise ver Jesus quebrantando teu coração. Talvez você ainda esteja com algum tipo de rancor, de ódio, cultivando algum desejo de vingança por alguém. Eu quero te dizer, em nome de Jesus, respaldado por essa palavra, aceite a cura que Jesus ofereceu e que Jesus está a oferecer. A pior paralisia não é a do físico, irmãos, é a paralisia da alma e do espírito, que nos impede de alcançar a fonte, não das águas do tanque Betesda, mas a fonte da água da vida, que é o Senhor Jesus. Essa paralisia, até essa, o Senhor Jesus está disposto a curar. Talvez você esteja passando por algum tipo de problema dentro da sua casa, com seu filho, ou dentro do seu casamento. A pergunta do Senhor Jesus ainda ecoa aos nossos ouvidos hoje: queres ser curado? Você precisa ser humilde, mas ao mesmo tempo ser confiante e dizer: Senhor, eu quero. E você vai ver o milagre de Deus acontecer. Amém?